Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guilherme e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre função afim, que também é função de primeiro grau, certo? Antes de mais nada, nós vamos definir o que é uma função. Por quê? Porque muitas vezes nós nos deparamos com situações que envolvem uma relação entre grandezas. Assim, o valor a ser pago numa conta de luz de sua casa depende do consumo medido no período. O tempo de uma viagem de automóvel entre duas cidades depende da velocidade média desenvolvida no trajeto, não é verdade? Então tudo isso se chama função. Função é quando eu tenho uma relação entre dois conjuntos e esses dois conjuntos estabelecem uma forma, uma regra para essa relação, certo? É quando também nós temos uma coisa dependendo de outra, né? Por exemplo, se você vai abastecer um carro e você quer saber quanto que você vai ter que pagar, então você está dependendo da quantidade de litros que você vai colocar ali no seu automóvel, certo? Por exemplo, a gasolina está custando R$ 3,89, um exemplo, e eu quero abastecer 15 litros. Então, se ela custa R$ 3,89 e eu quero abastecer 15 litros, para eu saber então quanto eu vou gastar nessa operação, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o preço do litro pela quantidade de litros que eu vou colocar. Então, R$ 3,89 vezes 15. Fazendo assim, eu consigo encontrar quanto eu vou pagar por esses 15 litros aí de combustível. Tudo bem? Então, isso é uma função, é quando uma coisa depende de outra, né? É quando nós temos lá uma relação entre duas coisas em que uma delas vai depender da outra da seguinte forma, né? Se uma crescer, a outra também vai crescer. E se uma diminuir, a outra também vai diminuir. Ou vice-versa. Pode ter também uma função em que uma grandeza cresce e a outra diminui, né? Ah, professor, como assim? Uma grandeza cresce e a outra diminui? Por exemplo, a velocidade. Se você aumentar a velocidade média de um automóvel, o que vai acontecer com o seu tempo? Isso mesmo, o seu tempo vai diminuir, né? Então, isso é uma relação. A velocidade que você impõe no carro, ela é inversamente proporcional à quantidade de tempo que você vai gastar, né? O tempo, então, ele é o quê? Ele está em função da velocidade do seu veículo, certo? E também a velocidade está em função do tempo, né? Por exemplo, se eu tenho uma distância curta, mas eu tenho dois possíveis tempos. Eu tenho um tempo menor para fazer essa distância e um tempo maior para fazer essa distância. Quanto maior o tempo nesse caso, menor foi a velocidade. E quanto menor foi o tempo, maior foi a velocidade. Certo? Então são questões assim que definem uma função. Agora, quando nós falamos de função afim ou de função de primeiro grau, isso quer dizer que é toda função escrita na forma f de x igual a x mais b, em que o a e o b são dois números quaisquer reais, certo? E o x é a nossa variável. Como assim o x é a nossa variável? O x é o valor que vai estar transitando ali no meio para você encontrar o valor da função, o valor do f de x, certo? Então, olha só, aqui nós temos alguns exemplos de funções do primeiro grau, aí, ou funções afim, né? A primeira função aí, ó, f de x igual a 2x mais 4, né? Então, olha só. Por que se chama função de primeiro grau? Porque o x, ele não tem expoente. Quando não aparece expoente, quer dizer que o expoente dele é 1, certo? Então, se o expoente é 1, nesse caso, a função ela é de primeiro grau. Olha a segunda função, g de x igual a menos 4x. Também é uma função de primeiro grau, uma função afim. Por quê? Porque o x dela também tem expoente 1. Olha a outra função aí também, ó. h de x é igual
a x sobre 2 menos 9. Então essa também é uma função de primeiro grau. Ah, mas está em forma de fração. Olha o x. Se o x está com expoente 1, então essa é uma função de primeiro grau, certo? Ou uma função afim. E se a gente for escrever os valores de a e de b de cada função, nós encontramos isso daí. Para f de x, o a é 2 e o b é 4. Para g de x, o a é menos 4 e o b, como não aparece, então é 0. Duas coisinhas aqui que nós precisamos definir. Primeiro, domínio. O que é o domínio de uma função? O domínio de uma função nada mais é do que os valores que você vai atribuir a x, tá? Como assim vamos atribuir a x? São os valores lá, por exemplo, olha, se eu tenho lá, como eu disse, do carro, uma função, né? A função é o quê? É o valor da gasolina vezes a quantidade de litros. Então essa quantidade de litros é o nosso x. Se eu quero colocar 1 litro, então eu coloco 1 no lugar do x. Se eu quero colocar 2 litros, então eu coloco 2 no lugar do x. Se eu quero colocar 20 litros, coloco 20. E assim sucessivamente, tá? E a resposta, que é o valor do f de x, nós chamamos de imagem, tá? Então a imagem é o quê? É o valor de f de x, ou então, né, como alguns livros trazem, o valor de y. Professor, mas por que? De onde que saiu y agora? Saiu y, vocês vão ver daqui a pouco quando a gente estiver falando de plano cartesiano, aí, de transformar essa função em um gráfico, colocar o valor, desenhar essa função em um gráfico, certo? Então eu tô falando demais aqui, mas vamos fazer alguns exemplos então, olha só. O primeiro exemplo aí, f de x igual 3x menos 5. E o que pede para a gente decidir? Na letra A, eu quero saber o valor de f de 2. Na letra B, eu quero saber o valor de f de 0. Na letra C, eu quero saber o valor de f de menos 1. E na letra D, eu quero descobrir uma outra coisa. F de x igual a 6. Eita, como que é isso? A gente vai fazer isso agora. Olha só. Para a letra A, f de 2. Perceba que a diferença para a função f de x para f de 2, a única diferença é que no lugar do x, dentro do parênteses, eu coloquei o 2. Então, o que eu vou fazer? Colocar o 2 no lugar do x. Então, 3x é o mesmo que 3 vezes x. Então, 3 vezes 2, menos 5. Resolvemos, né? Expressão numérica ou multiplicação primeiro. 3 vezes 2, 6. Menos 5, 1. Pronto. Então, quer dizer que o valor de f de 2 é 1. A próxima. F de 0. Novamente, no lugar do x, coloco 0. 3 vezes 0, menos 5. 3 vezes 0 é 0. Menos 5 é o próprio menos 5. Certo? E a letra C. Do mesmo jeito. F de menos 1. 3 vezes, nesse caso, menos 1 entre parênteses. Por que entre parênteses? Lembra da regrinha, não se deve colocar dois sinais juntos, tá bem? No caso lá, o menos e o vezes. Então, fazendo a primeira multiplicação, 3 vezes menos 1 nos dá menos 3. Menos o 5, então deve 3 e deve 5, você deve 8, certo? Agora a última. A última ela é diferente, a letra D. Por quê? Porque eu já tenho o valor do f de x. Eu quero descobrir o valor que era o x, certo? Então, se eu quero descobrir o valor que era o x, para dar 6, então eu vou fazer 3x menos 5 igual a 6. Resolvendo isso daí, todo mundo sabe como fazer, porque é uma equação de primeiro grau simples.
passo 5 para o outro lado com o sinal trocado. 6 mais 5 nos dá 11. Então 3x igual a 11. O 3 está multiplicando o x, vai passar dividindo. Então o x vai ser 11 terços. Que você pode dividir ou não, certo? Então o que quer dizer esse valor aí da letra D? Quer dizer que quando eu aplico 11 terços no lugar de x, então essa função vai me dar o valor igual a 6. Tudo bem? Ah, professor, ainda ficou meio confuso. Tudo bem, sem problema. Vamos fazer uma outra função. Agora eu vou pegar uma função g de x qualquer. Tá? Ah, mas ali só falou lá no começo que era f. Por que agora eu só estou usando g? Porque não importa se você vai colocar f, vai colocar g, tá bem? A letra ali no começo não importa não, gente. Certo? Então eu vou pegar uma função g de x igual a menos 2x mais 3. Na letra A, nós vamos calcular g de menos 2. Na letra B, nós vamos calcular g de 1. Na letra C, nós vamos calcular o valor de g de x, que faz com que essa função dê igual a menos 7. E na letra D, nós vamos calcular o valor de g de x, com que faça com que essa função dê igual a 3. Certo? Então, olha só. Na letra A, calcular g de menos 2. Como que calcula, então? Novamente, no lugar do x, coloco o valor que está dentro do parênteses. Então, eu tenho menos 2 de fora, vezes, dentro do parênteses, outro menos 2, mais o 3. Então, multiplicando primeiro, menos 2 vezes menos 2, sinais iguais é mais, 2 vezes 2, 4, mais 3, nos dá 7. Então, quando eu aplico menos 2 na minha função, me dá o valor de 7. Letra B, g de 1. G de 1 é o que? Eu aplicar 1 no lugar do x. Então, menos 2 vezes 1, mais 3. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Você deve 2 e tem 3, você paga e fica com 1. Então, na letra C, eu quero g de x igual a menos 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função, menos 2x mais 3, e fazê-la igual a 7, negativo. Então, feito isso, equação de primeiro grau simples, vocês já conhecem, nós dividimos. Passamos o 3 para o outro lado com o sinal trocado, que fica menos 3. E agora nós pegamos e juntamos menos 7 com menos 3, menos 10. Menos 10 dividido por menos 2, sinais iguais. Divide, conserva o sinal aí, né? Sinais iguais dá positivo. Então 10 dividido por 2, 5. Então quando eu aplico 5 no lugar do x, esse resultado nos dá menos 7. Certo? E a letra D, g de x igual a 3. Da mesma forma, pego menos 2x mais 3 e coloco igual a 3. O 3 que está junto com 2x está positivo, vai para o outro lado negativo. Então menos 2x é igual a 3 menos 3. Agora eu faço 3 menos 3 é 0. Então, o único número que multiplica com menos 2 e faz com que ele vire 0 é o próprio 0, né? Ou passando também o 2 dividindo, nós vamos encontrar x igual a 0. Tudo bem? Gente, então nosso vídeo foi esse, falando sobre função, sobre como que nós encontramos o valor de x em uma função.
ou como descobrimos o valor de y em uma função. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre gráfico de funções e também sobre funções crescentes e decrescentes, certo? Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijo, beijo. Tchau, tchau.